TV Artilheiro. Olá, muito boa tarde, está começando o Futebolês, mais uma vez nesse programa especial, fim de ano. A gente está no período de recesso, o Caio deve nessa hora estar nas Ilhas Fuji, o Danilo Queiroz na Grécia, o Anderson Azevedo certamente na Costa Rica. Eu estarei em Aracati mesmo, mas você fica com conteúdo especial, conteúdo bacana. Hoje a gente vai relembrar o que aconteceu na Copa do Nordeste 2018. Conquistada pelo Sampaio Corrêa. Olha que coisa curiosa. O Sampaio Corrêa, que foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro, mas começou o ano conquistando o maior título regional do país. Caio Costa faz o programa junto comigo. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Danilão também está comigo nessa. Tudo certo, Danilo? Tudo ótimo, José. Tivemos dois representantes. O Ferroviário voltava a disputar a Copa do Nordeste e o Ceará, que tem uma tradição muito grande na competição. O Ceará sempre faz boas campanhas, aliás, entra na competição já postulante a título, ou pelo menos para ir longe no torneio. O Ceará ficou pelo meio do caminho, porque em um dado momento teve que priorizar o Campeonato Brasileiro. Começou muito mal a competição, aquele período que o Campeonato Brasileiro parou para a realização da Copa do Mundo. O Ceará estava envolvido também na Copa do Nordeste, perdeu o duelo pro Bahia, né? Foi uma derrota aqui e um empate lá, né? Isso. Foi isso. Foi isso sim. E o Ceará acabou sendo eliminado. Poderia até ter ido mais longe, tinha time para isso, né? Mas, como eu falei, nesse determinado momento teve que priorizar, dada a situação do clube na Série A do Brasileiro, né, Danilo? Isso, também teve uma outra questão no caso do Ceará. Ele tinha contratado muitos jogadores e não podia usar esses atletas porque a inscrição da Copa do Nordeste ela tinha terminado. E por conta disso, os atletas acabaram sendo utilizados, aqueles que sobraram, né? O Ceará estava se desfazendo de alguns atletas que antes eram titulares, até no início da Copa do Nordeste. E eu acho que foi esse, José, o grande problema, né? A grande situação que complicou até o trabalho do Lisca, porque ele poderia ter começado a avaliar seus novos jogadores ou uma nova formação de time, pensando na volta para o Campeonato Brasileiro, e aí teve que utilizar os que ainda eram remanescentes do momento anterior do Ceará, que era um momento ruim, até jogadores desgastados psicologicamente. A equipe perdeu pro Bahia aqui, como você disse, empatou lá e acabou ficando fora. Até foi o bom resultado desse empate lá, porque daí em diante o Ceará diante do Bahia não ganhou mais ponto nenhum, né? Foram 2 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro Série A, até com a melhora do Ceará na Série A. Eu acho que a gente tem que dividir a Copa do Nordeste desse ano em 2 momentos, porque foi um raro caso, né, da história da Copa do Nordeste, que ela adentrou durante o período de campeonato nacional, de campeonato brasileiro, e aí mexe, quer ou não, com o contexto natural da competição, que era mais ou menos planejada. Até alguns times nem calendário possuem depois do término dos estaduais. Vou te dar um exemplo, um time que foi até eliminado do seu grupo, que era do grupo do Ceará, o Salgueiro. O Salgueiro não ia ter muito o que fazer depois de terminar o estadual e estava fora a Copa do Nordeste seguiria. E aí causa algumas, vamos falar assim, discrepâncias na competição, de certa forma. O próprio campeão, né? O Sampaio Corrêa ganha o título, é muito bacana, com distanciamento histórico. Esse título provavelmente vai ganhar em importância na história do Sampaio Corrêa daqui a 5, 10 anos. Ganhou uma Copa do Nordeste em Salvador sobre o Bahia, sensacional. Mas o gosto da temporada do Sampaio Corrêa é amargo. O Sampaio Corrêa foi rebaixado à Série C. E nesse primeiro momento não dá muito para desatrelar uma coisa a outra. Não dá para dizer que a temporada do Sampaio foi um sucesso no ano, porque ele foi rebaixado à 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então é um problema que a Copa do Nordeste 2018 teve na hora que a gente vai avaliá-la. Trazendo por partes, então naquela primeira fase tradicional, o Ceará fez uma primeira fase muito tranquila, né? Teve ali o seu próprio Sampaio Corrêa como um rival, perdeu o jogo em São Luís, ganha a partida daqui por 2-1 com um gol do Andrigo no finalzinho do jogo, causou até uma euforia danada e passou sem grandes problemas. Quando chega para a semifinal, né, é que
o time dá uma travada, eliminou o CRB também. Já estava vivendo um momento ruim na Série A, de não conseguir ganhar. Elimina o CRB com a regra dos gols qualificados, com os gols fora de casa, né? 3x3 lá, 0x0. 0x0 aqui, tem um jogador que tá expulso, acho que foi o Luiz Otávio, foi expulso no jogo daqui e ganhou uma dramaticidade na reta final da partida. Mas já era um momento que o Ceará acumulava 10, 8, 9 jogos sem conseguir vencer, seja lá qual fossem as competições. E chegou para a semifinal, dentro desse contexto todo que o Danilo falou, de um time vivendo uma verdadeira reformulação. Mais do que isso, com o Lisca conhecendo de fato os atletas que estavam no grupo. Lembra, Danilo, ele falando, eu tive que colocar o Douglas Coutinho, eu não tinha visto o Douglas Coutinho jogar, eu tive que ver ele jogar. E aí o Ceará vai para Salvador, por exemplo, para jogar contra o Bahia, buscar o resultado com o Douglas Coutinho de centroavante titular. Com o Reina fazendo a ligação do meio de campo. Quase ninguém ali sobreviveu para contar a história durante a Série A. Embora que, por exemplo, para dizer que quando uma comissão técnica tem um trabalho interessante, tudo é aproveitado. É nesse jogo em Salvador que eu tenho certeza que acendeu a luzinha do Felipe Jonathan dentro de uma equipe principal do Ceará. O Ceará não tinha lateral para escalar. Vai o Felipe Jonathan faz um jogo pra lá de seguro em Salvador contra o Bahia. Muito seguro, muito constante, subindo pouco, porque o Ceará jogava embaixo, mas quando subia com qualidade, neutralizando o Nino Paraíba, que era o lateral direito, o tempo todo em cima dele. E aí, ou seja, se tira um proveito, se tira um jogador que entrou de fato pro elenco principal e não apenas um menino da base que estava lá sendo número dentro de site. Ganhou a confiança do treinador. Ganha a confiança do treinador, ele ganha confiança também. E aí a outra vez que ele vira titular do Ceará, meu amigo, é só no Ceará e Corinthians numa Série A. E aí não saiu mais. Não saiu mais. Assumiu a camisa 6, a numeração é fixa, mas ele de fato assume a camisa 6 e vai embora. Mas é aquela coisa. Também com distanciamento histórico, ninguém vai olhar que seja uma campanha fracassada você cair da semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia. Não o contexto do Ceará naquele momento é que transformava tudo em uma grande tragédia. O Lisca, por exemplo, hoje quase ninguém lembra. O Lisca assumiu, fez 3 jogos na Série A e aí veio para esse primeiro jogo aqui da Copa do Nordeste. O mundo caiu. O torcedor do Ceará deu volta para xingar todo mundo atrás do banco de reservas naquele dia no Castelão. Ah, mas era a Copa do Nordeste? Não vale nada, entre aspas, mas era um time entrando, sei lá, na 16ª partida sem ganhar de ninguém. Então, o Ceará era uma verdadeira panela de pressão a ponto de estourar. E isso tudo prejudica a gente analisar como é que foi o campeonato, porque o campeonato foge de um contexto natural, que ele volta pro próximo ano. E o momento do Ceará era pra lá de o Ceará não vivia uma crise como vive esse ano desde 2015. Desde aquele ano que ele se livrou do rebaixamento da Série C no final da competição. Agora eu acho que aí a gente pode falar ao longo dos blocos, né? O interessante da Copa do Nordeste é que ela mostrou que, por exemplo, ela é maior do que os clubes. Ela sobreviveu sem o esporte, por exemplo. O esporte faz falta? Faz. A gente fala muito aqui do Esporte Recife, mas nós estamos falando do segundo maior clube da região, né? Você acha que é o Esporte Clube Bahia e o Esporte. Talvez o Vitória junto do Esporte ali do lado, mas são os três. São as maiores receitas, as maiores publicidades, os maiores resultados nacionais estão muito atrelados a esses três. Mas ela pode andar com as suas próprias pernas e é isso que nós vamos ver também, acho que em 2019. E deu pra perceber também, a gente tava falando muito do Ceará, né? Porque, é claro, foi o nosso representante que foi mais além, mas que a Copa do Nordeste mostrou já algumas coisas que aconteceriam ao final da temporada. O Vitória, por exemplo, vai eliminado pro Sampaio Corrêa. Naquele momento já foi um baque pro Vitória. Obviamente, depois o Sampaio chegaria à final, seria campeão. Mas nas quartas de final ainda, você perder para um time como o Sampaio Corrêa, o Vitória ali na Série A, o Sampaio na Série B, e ele perdeu por 3-0 pro Sampaio Corrêa no primeiro jogo e empata em casa em 0-0. Então ali já meio que se anunciou que o Vitória estava com um elenco muito aquém daquilo que ele precisaria pro restante de Série A do brasileiro. E o Vitória teve um problema, por exemplo, de goleiro. Você falou desse jogo do Sampaio Corrêa, eu lembrei que o Kaique, que é uma grande revelação, menino que é visto com bons olhos dentro de categoria de base, mas visivelmente não estava pronto para ser goleiro titular do Vitória. E ele falhou contra o Internacional na Copa do Brasil, e aí já mostrava que o ano do Vitória era de fato um ano bem complicado que o Vitória ia ter pela frente. Agora também tem outras situações. Eu me lembro que na primeira fase o Ceará pega um CSA meio estrambelhado, já com o Marcelo Cabo começando a desenhar o time. Marcelo Cabo colocou o CSA de tal ponto no rumo que ganhou o Campeonato Alagoano depois de muito tempo e foi vice-campeão da Série B.
Não dá pra colocar o desenho do Nordeste dentro da competição, às vezes a gente analisa. Tem outros detalhes. Por exemplo, falando ainda do Ceará, o Ceará fez o artilheiro da competição, né? O Arthur terminou como artilheiro do campeonato com 5 gols, ao lado de um outro cearense, do Iago, que é exatamente do Norte, Vitória, né? Que é jogador do Vitória. E agora, a situação de calendário do futebol brasileiro, principalmente quando tem Copa do Mundo, ela é muito complicada. Eu acho que o Ferroviário teria condição de ter feito a Copa do Nordeste melhor. Ele tinha time pra fazer. Só que ele ficou mostrou atribulado. Isso depois, né? Ele ficou atribulado com Copa do Brasil. Que ele passou mais de fase do que a própria Federação Cearense de Futebol acreditava. Porque o Ferroviário ficou sem data, porque ninguém acreditava que o Ferroviário fosse passar da primeira fase da Copa do Brasil. Essa é que é a grande verdade. Quando o Ferroviário chega pro jogo contra o Vila Nova, todo mundo, caramba, o Ferroviário tem mais 2 jogos pra fazer. Ninguém sabia. Onde é que vamos encaixar aqui? O Ferroviário jogou 2 dias seguidos esse ano. O que é ridículo no futebol profissional. Quanto mais com um elenco que não tem 2 times pra jogar. Com certeza. Não tem 2 times pra jogar. Mas então, era foi ele que largou da Copa do Nordeste. E aí eu acho que ele teve que optar. Foi a opção, né? Teve e que fazer. A opção foi dos próprios resultados, né, Caio? E ele tinha que fazer, porque é o seguinte, ele não tinha vaga garantida na Série D de 2019. Exato. Ele tinha que dar um jeito também de ter um time minimamente competitivo no estadual. Exato. Se fosse, por exemplo, no ano de hoje, o mesmo cenário, mas agora que o Ferroviário está numa Série C, talvez ele pudesse abrir mão do estadual pra fazer mais força na Copa do Nordeste, até porque em questão de cota ela é muito mais lucrativa do que o campeonato estadual. Mas foi uma pena que no meio desse turbilhão todo, né, que a gente viu um Ferroviário muito forte na Copa do Brasil, muito guerreiro, muito... Ferroviário, a gente já repetiu isso aqui N vezes, o Ferroviário só perdeu um confronto de mata-mata no ano, cara, só perdeu pro Atlético Mineiro. Ele poderia ter feito... O time do Ferroviário não era pior do que o do Sampaio Corrêa, que foi campeão. Tanto é que o grande destaque do Sampaio Corrêa campeão foi o Fernando Sobral. O grande jogador foi o Fernando Sobral e o goleiro, o Andrei. Tem o Marlon também, né? O Marlon sai no final da fase de grupos. O Marlon já veio direto pro Fortaleza, o Marlon nem faz as finais. Essa parte de mata-mata, ele não participou. Ele não participa do mata-mata? Não, ele já veio pro Fortaleza. O William, né? Além de citar, o William fez gol na final, né? Ele fez gol na final. Foi um dos vice-artilheiros, ele fez 4 gols também na competição, né? Parada rápida, daqui a pouco a gente volta falando sobre Copa do Nordeste por aqui. Tribuna Band News FM Fortaleza. Estamos de volta e agora a gente vai falar, aliás, a gente continua falando sobre Copa do Nordeste 2018 aqui na Tribuna Band News FM, aqui no Futebolês, relembrando, revivendo o que aconteceu no não principal, mas no único campeonato regional do país, né? Não dá pra dizer que a Copa Verde ainda tá rolando? Ela teve esse ano, né? Foi. Não deixa de ser um regional, né? É um regional mais bizarro do mundo, porque ele começa no Acre e termina no Espírito Santo. Passa por Brasília ainda, tá? Brasília tinha, Goiás abriu mão. Abriu mão, não quis. A verdade, José, é que campeonato regional no Brasil, o único que nasceu com essa finalidade foi a Copa do Nordeste. O Rio-São Paulo, quando ele é criado lá nos anos 30, era a primeira tentativa de uma competição mais nacionalizada. Os caras viviam um mundo que só tinha futebol profissional e Rio-São Paulo. E tanto é que isso vale até da criação do Campeonato Brasileiro. O Robertão tem esse nome porque quando criam em 67, eles resolvem aumentar o Rio-São Paulo, convidam times de Minas, convidam times do Rio Grande do Sul, e o nome oficial do Rio-São Paulo é Torneio Roberto Gomes Predosa. Só por isso. Porque o futebol brasileiro começou a entender que existia fora, a CBD começou a entender que existia times fora de Rio e de São Paulo. Não é quando o Bahia ganha a Taça Brasil de 59, aquilo ali sempre foi visto com um tremendo absurdo e desrespeito como um acidente de percurso. É quando o Cruzeiro do Tostão ganha essa Copa da Taça Brasil de 66, que ganha de 5-2 no Mineirão, 3-2 no Pacaembu do Santos do Pelé. Aí os caras olharam assim, não dá mais pra gente negar que tem futebol fora de Rio e São Paulo. E aí convida essa situação, mas o Rio-São Paulo não surgiu com a ideia de um regional. Ele surgiu como se fosse um clube de bolinha ali de São Paulo, decidindo que era o melhor time do Brasil. Era essa a conotação. E se valorizava muito mais os estaduais. Mas muito, né? Mas muito. Muito. Quando você pegar a festa de campeão do Robertão de 66, do 67 do Palmeiras, eu te garanto que a festa do Campeonato Paulista de 67 do Palmeiras é muito maior. Mas muito, porque se valorizava mais os estaduais. O contexto histórico, a administração dos estaduais ao longo dos anos dá a entender
que, mas só ganhou o estadual. Cara, o estadual em 1962, ele tinha uma força. O Corinthians 77 paulista vale tanto na história do Corinthians quanto a Libertadores de 2012. Certamente, né? Porque significava 23 anos sem ser campeão, não dá desatrelar, achar que tudo que é hoje tem o mesmo valor que tinha antes. Não, os mundos eram outros. A Copa do Nordeste, ela já nasce com esse pensamento de ser um campeonato regional. Os anos 90, os estaduais cada vez maiores em número de jogos, o Campeonato Cearense tinha 16 times. Os caras começam a ter uma necessidade de criar uma competição regional para fazer com que Fortaleza enfrente o Sport, que o Ceará pegue o Bahia, que o Náutico jogue em Natal contra o América. A finalidade é essa. E ela é criada, o Danilo com certeza fez muito jogo nessa época ali, no final dos anos 90, ela era toda mata-mata, tá? Não tinha nem fase de grupo, não. Por isso Copa, né? Era Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Só vem ser massificada com TV em 2001, que vira o Campeonato do Nordeste, que aí é na mesma época que o resto do país olha, tem alguma coisa aí, porque nos anos 90 o SBT é quem recria o Rio São Paulo, porque ele não existia mais. O SBT cria em 97, tinha até a regra dos 15 faltas, cartão azul, era todo um negócio, e aí depois a Globo entra, o campeonato sai por algum tempo, e se tentou fazer a Copa Sul. Né? Mas tudo meio que artificialmente. A Copa do Nordeste não. Suminas, né? A Suminas foi depois. A Suminas foi em 2000. A Copa Sul é em 99. Era só Copa Sul. Os times de Minas jogavam. Olha, aí que veio o outro problema, quando você cria os regionais. Tem regiões do país que não tem essa pegada. Tentar a Copa Norte, ela é complicada por logística. E os times de Minas e os de Goiás fazem o quê? Os times de Minas disputaram a Copa Centro-Oeste em 99. Não faz o menor sentido. Geograficamente não. Mas eu queria aproveitar a deixa e falar sobre a Copa do Nordeste de 2018, que volta a uma casa que tem muito cara do Nordeste, que é o SBT, né? O SBT entra nas transmissões em TV aberta, as afiliadas espalhadas pelo Nordeste, trazendo conteúdo para todas as praças, para todos os estados, e como você falou, o SBT que tem uma tradição. Há quem pense que não, mas o SBT já transmitiu Copa do Mundo, o SBT revitalizou o Rio São Paulo e Copa do Brasil, a Copa do Brasil ela tem um boom quando o SBT compra os direitos, era antigamente na finada TV Manchete. E aí finada é bom. Mas porque fez parte da infância de quase todo mundo e não existe mais. E eu me lembro muito disso, foi uma massificação, foi quando a Copa do Brasil aumenta de participantes e tinha a tradição que era um jogo na terça e um jogo na quinta, um jogo na terça e um jogo na quinta. Sai da história da quarta e do domingo, começa a criar novos horários, novos hábitos de futebol no Brasil, é muito com a Copa do Brasil no SBT. E demonstração, José, de que o forte não é o canal televisivo, mas é a competição, né? Ela muda de canal e ela continua sendo forte, ela continua sendo muito vista, ela continua tendo índices incríveis de audiência, né? Então, demonstra que, às vezes, a gente no nosso mundinho acha que nós somos tão mais importantes do que as coisas à nossa volta, que é o caso do esporte, por exemplo. Eu vou sair que ele vai acabar, ou uma TV, vou deixar de transmitir, quero ver se ela vai continuar. E continua, né? Porque o campeonato realmente é forte, porque o nome é forte, a marca é forte, e o torcedor do Nordeste gosta dessa interação dos seus clubes, dessa rivalidade nordestina, né? De o Ceará enfrentar as equipes de Salvador, da Bahia, e o Fortaleza, que vai voltar à Copa do Nordeste em 2019, e enfrentar os adversários também da Bahia, mas do Rio Grande do Norte, onde há, né, essa interação também. O Sampaio tem entrado e foi campeão da última edição. O Maranhão também briga, né, não digo hegemonicamente, né, apesar de ter conseguido o título nessa última Copa do Nordeste, mas briga para ter seu espaço, até que teve que brigar mesmo, né, porque o Piauí e o Maranhão foram excluídos no primeiro momento. Eles tiveram que brigar, entrar, e demonstraram agora que tem alguma força, pelo menos no futebol maranhense. Então, isso tudo eu acho que é muito interessante, e acho que foi uma visão das emissoras no Nordeste que fazem o SBT muito inteligente, né? Eles viram o espaço, observaram que aquilo
traria dividendos para as TVs, abraçaram a ideia e os clubes gostaram, né? Os clubes gostaram porque eles estiveram juntos ali e se abriu um outro patamar com a transmissão pelo SBT, pelas afiliadas em todo o Nordeste brasileiro. Isso, a gente ficou muito feliz porque a gente participou de todo esse processo, né? De se apresentar, de apresentar a Copa do Nordeste, de se apresentar para a Copa do Nordeste também. Então foi muito legal, acho que a gente em 2018 aprendeu muito com a Copa do Nordeste, temos muito que crescer em 2019, falando aqui enquanto comentarista, enquanto coordenador de esporte do Sistema Jangadeiro. Existe até a possibilidade de 2019 a final ser transmitido nacionalmente, né? Se abriu essa possibilidade em 2018, me parece que algumas coisas complicaram, né? Coincidiu com Copa do Mundo, inclusive, pois né? Talvez acabou isso, complicando, né? Mas em 2019 abre-se essa possibilidade novamente, né? Eu vi aspas de diretores gerais do SBT dizendo que eles vão olhar com bons olhos essa possibilidade para 2019. Porque faz tempo que nacionalmente o SBT não transmite a partida. Faz muito então tempo. Eles têm essa intenção, porque eles têm intenção de voltar. O esporte seria, né, digamos assim, um pontapé inicial pro esporte no SBT. Seria legal. Você sabe que lá no Rio o SBT é forte no esporte também, tem o né? José Carlos Araújo, né? Apresenta o programa, né? Ele apresentava dentro do jornal, a audiência foi tão grande que ele ganhou um programa próprio, né? Então, isso daí tá abrindo também margem pro SBT em todo o Nordeste. Gerson, na verdade a equipe e o Gilson Ricardo também. O Gilson Ricardo também participa. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, que em 2018 nós tivemos uma Copa do Nordeste também muito legal, ela foi mais extensa, daqui a pouco a gente vai falar do novo regulamento para 2019, que eu acho que vale a pena, a gente também projeta Fortaleza na competição, porque acho que é interessante a gente também abordar esse assunto. Os nossos principais clubes, né, Ceará e Fortaleza, voltam à competição, a competição continua muito forte, continua tendo uma viabilidade financeira também que é interessantíssima, é muita grana envolvida na Copa do Nordeste, precisamos reconhecer isso, sabemos que é rentável, é muito rentável a competição e eu acho que os clubes só têm a ganhar com a Copa do Nordeste em canal aberto, no SBT, que tem tanto esse DNA do Nordeste. A gente faz um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente fala sobre o que mudou de 2018 para 2019, o novo regulamento, né? São mais jogos, apenas 2 grupos. Nesse ano de 2018 nós tínhamos 4 grupos, né? Na verdade, 5, né? Não, 4 grupos. 4 de 4, né? Isso, porque criaram uma fase dessa vez, voltaram fizeram a pré-Copa do Nordeste para se classificarem em times, terceira vaga de Pernambuco, acho que uma das vagas do Piauí, enfim, tinha um cruzamento, aí ficaram 4 grupos de 4, mas mais próximo do que era a Copa do Nordeste quando ela retoma em 2013, quando os times do Piauí e do Maranhão não participavam. Não participavam, exatamente. Que era uma discrepância, né, cá entre nós. Por mais que o nível técnico, no modo geral, que vem do Piauí do Maranhão não seja dos mais altos, é região Nordeste. Se o campeonato tem que fomentar o futebol da região, não pode deixar de fora o Maranhão e o Piauí, que historicamente disputavam a antiga Copa Norte. Sampaio Corrêa, por sinal, é um raro exemplo de um time campeão de 2 regionais diferentes. Copa Norte e Copa do Nordeste. Agora sim a gente faz mais uma pausa aqui no Futebolês Especial Copa do Nordeste 2018, que você curte aqui na Tribuna Band News FM. Tribuna Band News FM Fortaleza. Estamos de volta aqui com o Futebolês Especial Copa do Nordeste 2018, nesses programas especiais de fim de ano que a gente gravou aqui para você que acompanha o Futebolês. Pessoal, é o seguinte, a gente tava falando sobre Copa do Nordeste 2019, né? Você tem aí, Caio, os grupos? Vamos olhar aqui os grupos, né? Vai, Daniel. Tem aqui 2 grupos de 8, né? Vamos ao grupo A. O grupo A temos o Fortaleza, aí temos o Vitória da Bahia, o CRB, temos... Tá difícil de ver aqui porque eu tenho só... Qual é esse, cara? É o Sergipe. É o Sergipe. Só os ícones. Só os ícones, só os escudos. Aí tem o Santa Cruz, tem o Sampaio Correia, tem o... Salgueiro. É o Salgueiro. E o Altos do Piauí. Esse é o grupo A. E o grupo B, Bahia Náutico, Motoclube, Ceará, ABC, CSA, Botafogo da Paraíba e Confiança. Aí vem a primeira curiosidade, né, José?
os confrontos da primeira fase são grupo contra grupo. Pra quê? Pra que já tenha Clássico Rei, pra que já tenha Bavi, pra forçar a realização dos clássicos regionais já na primeira fase. Foi meio direcionada, né? Sim. Porque se o Fortaleza estava num grupo, necessariamente o Ceará estava no outro. Se o Bahia estava num grupo, o Vitória ficava no outro. Isso, Náutico e Santa Cruz. Isso eu acho sensacional. Eu acho que foi uma bela sacada para que a gente tenha clássicos logo na primeira fase. Ou que a gente não corra o risco de não ter nenhum clássico, por exemplo, né? Porque, por exemplo, um dos anos de maior média da história da Copa do Nordeste é 2015, que até o Ceará terminou campeão. Você já teve na primeira fase 2 Ceará e Fortaleza. Sobe o nível. De cara, sempre. Se eu não me engano, foi o terceiro jogo da temporada dos dois times daquele ano. Você já mete logo mais de 35 mil de média de papum de uma vez, de bilheteria, de tudo. E aquele campeonato, não é exagero se alguém apontar a Copa do Nordeste de 2014 e a Copa do Nordeste de 2015, as duas melhores já feitas. Por nível técnico, os times eram muito bons, de média de público absurdas. As finais, por exemplo, em 2015, teve, por exemplo, o Fortaleza estava na Série C, aí às vezes a gente olha que é aí que é o legal do regional, porque podem ser divisões diferentes, mas na hora que junta todo mundo, principalmente mata-mata, as camisas se equivalem, a pressão de torcida é parecido, tudo clube de massa. Fortaleza pegou um Sport Recife que vinha de fazer a melhor campanha dele na Série A de pontos corridos. Ganhou aqui, o Bundes do Maranhão até perdeu pênalti, o Castelão cheio, perdeu lá em Pernambuco, foi pra pênaltis. O Ceará se classificou, passando pelo Vitória, com casa cheia aqui, não era de Castelão lotado, mas de bom público, empatando no Barradão em jogos épicos. E tivemos as finais, tanto de 2014 de Ceará Sport, que foram 2 grandes jogos, quanto a de 2015, com Fonte Nova e Castelão entupido. Muito por conta disso, por conta do campeonato era mais enxuto, as rivalidades regionais oriçadas desde o início, né? Confrontos grandes. Verdade. E, mais importante, o calendário respeitando o espaço dela na competição. A Copa do Nordeste é para rivalizar, entre aspas, só com o estadual. Na hora que misturar o nacional, acaba atrapalhando porque os objetivos mudam. Ela não vai ser... o regional aí é a ordem mesmo. O regional não vai ser prioridade de acordo com o nacional. Até porque o nacional que dita teu calendário da vida. Então, o que mais me agrada da Copa do Nordeste é isso, ela ser disputada de novo dentro do espaço que o calendário prevê para ela. E aí a tendência é que a gente tenha jogos muito, muito bacanas na Copa do Nordeste 2019. E o Fortaleza voltando, Caio, Danilo, o que é que vocês acham? Não é que volta, né? Volta... Como campeão da Série B, né? Volta com o nariz bem empinado, bem... Vocês sentiram... Eu vou soltar aqui um exemplo. O Sport vai ter eleição no Sport Recife, as chapas já disseram que vão pedir para voltar para a Copa do Nordeste a partir de 2018, não 2020, né? Não vão poder disputar 19 porque o campeonato já está definido, teria até por direito vaga, porque foi terceiro colocado do Campeonato Pernambucano, mas tá fora. Na verdade, ele entraria pelo ranking, na verdade, ele ia né? pra pré, né? Aí, mas o Sport vai ter que vir com tudo que ele falou da Copa do Nordeste, de dizer que ele era muito grande para Pernambuco, de tudo, meio com o rabo... se bem que é uma outra diretoria, né, Caio? Esse pessoal que tá com esse pensamento, Caio, eles sabem que a Copa do Nordeste é importante. Eles sempre foram contrários, eles sempre foram antagônicos a essa diretoria que tá aí. Então eles vão voltar dizendo o seguinte: afundaram o esporte num erro e eu tô ressurgindo com o esporte aqui pra Copa do Nordeste. E vem o Fortaleza, uma torcida que se passou anos com a sua autoestima sendo castigada de Série C com a autoestima lá em cima, que sentiu muita falta de não ter jogado o Nordestão esse ano, que se reestruturou como clube e vem com a faixa de campeão brasileiro da Série B, não ser campeão, mas com o ano que teve, respaldado com a manutenção do Rogério Ceni. Um treinador sedento por título. Que sabe o quanto sabe o que significa. Tem uma frase dele muito legal, quando o Fortaleza conseguiu acesso, jogar no São Paulo, as fotos que ficam no CT são as dos títulos. Não são as duas grandes campanhas. São as dos títulos. E todo mundo quer estar naquela foto de título. Então, isso motiva. É um regional que o Fortaleza não tem. A Fortaleza ganhou, o antigo Norte-Nordeste ganhou. O antigo Nordeste tinha a sua força. Como o Ceará ganhou em 69, a Fortaleza ganhou em 70. Mas não era a Copa do Nordeste dos dias de hoje. São campeonatos diferentes. Podem até ter a mesma raiz de criação, mas são campeonatos diferentes. E
entra pra fazer bonito, sabe? Eu acho que pra tentar brigar por título, por conta disso, o Fortaleza mudou o status dele. Eu acho que é muito disso. Como o Ceará muda o status dele, passando 2 anos seguidos em Série A, e aí você pega um Vitória, que é um dos maiores ganhadores da competição, precisando da satisfação, porque é um ano muito ruim do Vitória, um ano que a imagem do Vitória do Campeonato Baiano, pra mim, que fica, é aquela quebra-pau do Barradão. Não é nem de ser vice-campeão baiano, não. É a do quebra-pau no Barradão. É ridícula a imagem. O Fernando Miguel pegando o jogador do Vitória do Bahia pelas costas, um negócio ridículo. O Fernando Miguel que hoje está no Vasco. E aí precisa se recuperar. E é claro, né? O Bahia, que é sempre uma superpotência dentro da nossa região, e parece que é o clube que melhor soube entender a reorganização financeira que ele precisava ter. O Bahia, de todos eles, foi onde esteve mais longe no fundo do poço. Talvez junto com o próprio Fortaleza. Mas dentro do tamanho de orçamento do Bahia, o fundo do poço do Bahia foi muito brabo. É Série C, né? Foi uma Série C, passou 2 anos em Série C e abandonado por investidores. É um clube que sempre teve raízes políticas muito fortes, tendo que se desatrelar a isso. É a maior potência nordestina em termos de torcida, né? A torcida do Bahia é muito maior do que a do Vitória, dentro de uma capital como Salvador, que é gigantesca. Da onde consegue o maior capital de torcedor do Nordeste é o do Bahia. E parece que na hora que equilibrou financeiramente, você viu que fica difícil, né? É meio que o ponto de miragem para todo mundo é tentar mirar o que o Bahia tá fazendo. Isso para mim é bom. Nivelar por baixo é que é ruim. Nivelar pelo esporte de 4 anos atrás, que tinha um mecenas derramando dinheiro, é muito ruim. É terrível, né? Você tem que mirar em um clube que conseguiu se tornar autossustentável para você também virar autossustentável. Andando com as próprias pernas, né? A pergunta do José, na verdade, foi em relação ao Fortaleza e eu entendo que é uma dupla tarefa para o Fortaleza a Copa do Nordeste. Primeiro, ele começar a testar o seu time do Campeonato Brasileiro Série A. E testar deixando sempre a margem, né? Entendendo que o sarrafo é um pouco inferior ao que vai ter no Campeonato Brasileiro, para não cometer o erro que o Ceará cometeu, que fez um bom campeonato, uma boa Copa do Nordeste em seu início, e entendeu que talvez aquele time, por conta, a gente até falou dentro dos nossos programas sobre a questão do Ceará também na Copa do Brasil, chegar com o Atlético Paranaense, jogar de igual para igual, e o que ele fez na Copa do Nordeste, entender que não precisava assim de tantos reforços. Então o Fortaleza precisa sempre testar seu time, mas precisa entender que o sarrafo no Brasileiro é superior e que ele precisa dali tirar o melhor, mas também acrescentar. Eu fico com muito receio, por exemplo, quando eu ouço algum dirigente de clube dizer: não, nós vamos começar o ano já com o time pro Brasileiro Série A, porque pela experiência que a gente tem aqui, não só em relação ao Ceará, Fortaleza, mas observar os clubes pelo país, isso não é possível e sempre se tem que ter reforços para a Série A do Brasileiro. Então isso serve como parâmetro, mas serve também como um teste importante de retornar para a competição e aí se testar a ponto de chegar nas cabeças da competição, chegar como Bahia, Vitória, Ceará, que hoje são os 3 grandes da competição, na ausência do Sport Clube do Recife, tem chegado sempre às semifinais da competição. Fortaleza está no mesmo patamar, deveria estar no mesmo patamar e hoje está no mesmo patamar em relação à Série A desses clubes, para tentar chegar ali entre os 4 melhores do Nordeste. Surpresas sempre vão acontecer, né? Mas a ideia, a intenção deve ser essa, chegar pelo menos às semifinais, porque aí só cachorro grande, você pode chegar à final, você pode ser campeão, porque ali estarão com certeza os 4 melhores da Copa do Nordeste. Tem uma outra atração para esse ano, a gente pode falar agora, ou na frente, para mim, aí analisando a competição no modo geral, né? O bicho maior, é a volta do Náutico aos aflitos. A tendência natural é o Náutico se recolocar no cenário nacional, pelo menos na Série B. O Náutico não é clube para estar na Série C, a meu ver. E a gente fala muito, por exemplo, o Santa Cruz virou uma marca muito importante para o esporte do Nordeste de torcida, de paixão. Mas se a gente fizer uma radiografia sobre campanhas relevantes em Série A dos últimos 20 anos, 30 anos, desde que a gente acerte descenso, o Náutico é muito mais participativo na Série A do que o Santa Cruz. Muito por quê? Porque sempre foi complicadíssimo vencer nos aflitos. É curioso que para Ceará e Fortaleza nem tanto. Os 2 times daqui possuem um aproveitamento histórico nos aflitos interessante. Mas times de Rio e São Paulo costumam ter muitos problemas. E é um resgate, porque a gente viu o Náutico todo ano jogando na Arena Pernambuco para público de 1.200 pessoas, pagando taxa do clube mal administrado, porque aí também é uma lição que fica para Ceará e Fortaleza. O Náutico, quando se tornou o único time de Pernambuco na Série A em 2014,
foi 2013, só tinha ele, né? O Sport tinha caído. Então, um caminhão de dinheiro no Náutico que tomou todas as piores decisões possíveis e imaginárias. Dentre elas, ir pra Arena Pernambuco, que foi uma furada sem tamanho. Fez um contrato, quase não consegue se livrar do contrato. Não, e hoje tem uma pendenga na justiça envolvendo a Alpreteira e tudo. Mas é que não deixa de ser uma atração muito tradicional. É bom que se diga que não dá pra comparar, por exemplo, não sei se você já foi lá, Caio, mas a Arena Pernambuco é muito distante, né? É como se o Castelão fosse em Horizonte. Exatamente, é como se fosse em Horizonte. Então, aqui, por exemplo, os clubes pensam em fazer uma administração em parceria do Castelão, pelo menos até que se defina quem realmente vai administrar o Castelão. Eu fico meio sem saber se é uma boa ou se não é, mas talvez seja melhor que eles administrem do que o poder público administrar sozinho. Talvez seja melhor. Mas claro que tem que ver que há muitas coisas a se consertarem na administração, principalmente dos jogos importantes, dos jogos de grandes públicos. Mas o Castelão é dentro da cidade, né? O Castelão hoje é perto, ele já foi distante para a cidade antiga. Tinha basicamente 2 vias de acesso. E as vias eram muito pequenas e bem curtinhas para se chegar até lá. Então hoje é uma outra circunstância, nós passamos por um outro momento na cidade. É possível chegar lá. Agora, o Náutico que você falou ir para a Arena Pernambuco foi uma loucura total, né? Não é um time de massa, não ia ter, a Arena Pernambuco não tem acesso, o tal do metrô que prometeram nunca chegou lá. Os resultados também não ajudaram, né? Aí falei da queda do coice. Vamos pro intervalo, minha gente? Vamos nessa. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta por aqui no Futebolês falando sobre Copa do Nordeste. Tribuna Band News FM Fortaleza. Bom, reta final do programa, na verdade a gente tem esse bloco, ainda tem algum tempinho pra gente analisar e aí é chutômetro mesmo, tá? Pitoniza total. Já que a gente tá na Band News FM, vamos dar um de Milton Neves. A gente vai anotar pra depois ver quem acertou e quem errou. Não, melhor não. Acho que é melhor não, Danilo. Vamos lá, são 2 grupos de 8 times. 8 times, tá? Desses 8 times saem 4, não é isso? Isso. Quartas de final, semifinal, final. Exatamente. Bom, vamos lá, Caio. Grupo A, o Caio já falou, o Danilo também. Vamos lá. Grupo A, quem são as apostas de vocês? Fortaleza, Santa Cruz, Vitória. Não, faz o seguinte, cara, até pra recapitular. Vamos lá, as chaves, né? Altos, CRB, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Salgueiro, Santa Cruz, Sergipe e Vitória, tá? Ok. Certo. Aí não necessariamente nessa ordem de classificação. Eu imagino Santa Cruz, Fortaleza, Santa Cruz, Vitória e uma quarta vaga aqui entre CRB e Sampaio Corrêa. E acho que uma leve vantagem pro CRB. Por quê? Porque a queda para uma Série C vai fazer o Sampaio Corrêa ter que se recolocar dentro de orçamento, né? Não vai viver mais ou menos no patamar que teve ano passado. Embora isso aí é muito relativo de início de temporada, vai que consegue montar um time competitivo e vai pra frente. O Sampaio é um time que garimpa bem, né? A gente tem visto ele garimpa bem. Até quando o time é ruim, tem 3, 4 jogadores que você olha. Que você até gostaria de pensar pro seu time. O Ceará fez isso, né? Fez isso em alguns momentos. Fortaleza agora fez, né? Marlon. Também com o Marlon. Então, você tá certo aqui, porque se a gente olhar, o que eu posso esperar do Sergipe, do Altos e do Salgueiro no momento atual, até que tá passando aí. Verdade. Que já teve um momento bem melhor, né? O Salgueiro até tornou-se tradicional aqui no Copa do Nordeste. Houve uma época que, com exceção do Fortaleza, que era impressionante que o Fortaleza, no mesmo grupo na Série C, todo ano ia lá e ganhava. Verdade. E do próprio Ceará, que esse ano foi lá e ganhou sem grandes dificuldades. Você olhar os resultados da Série C, todo mundo ia no Cornélio de Barros e tomava fumo. Não conseguia tirar ponto do Salgueiro. Em 2015 mesmo, que o Ceará foi campeão, o Salgueiro era tido como um clube que poderia chegar ali nas finais. O Salgueiro naquele ano, o Ceará ganha de 2-0 em Salgueiro e é 2-1 no Castelão. Aí muita gente, mas o Ceará se livrou de uma boa, porque não pegou o Sport pegou o Fortaleza, a gente até falou isso aqui antes. Foi. A final daquele campeonato pernambucano foi Santa Cruz e Salgueiro. Verdade. O Salgueiro eliminou o Sport daquele campeonato pernambucano. Verdade. O Sport até fez um jogo extra para ser o terceiro colocado para ganhar, na época, a terceira vaga para a Copa do Nordeste. Pois é, então esses 3 aqui, excetuando os 3, acho que você tá certo. Aí fica o Sampaio e o CRB brigando por essa outra vaga.
E o CRB, aí o Caio, o que você falou, Caio, tem muito a ver. O CRB conseguiu se manter na Série B do Brasileiro. O Sampaio, Caio, talvez ele leve essa vantagem aqui de se manter na Série B. E uma outra questão uma pressão danada é que exatamente do CSA, né? o seu opositor principal ali no estado está na Série A, então ele vai ter que formar um time de campeonato estadual, mesma época da Copa do Nordeste. Então o CRB... Pra ganhar do time da Série A, exatamente, para tentar ganhar do time da Série A. É o que a gente vê muito e acontece muito nos estaduais, né? Aí vamos lá pro Grupo B, né? Grupo B parece mais complicado, né? ABC, Bahia, Botafogo da Paraíba, Ceará, Confiança que contratou o Romarinho, aquele formado pelo Fortaleza, tá lá. E também considerado o maior provedor de talentos do Ceará Sporting Clube nos últimos anos, não? Confiança de Sergipe. De lá que veio o Everson, Valdo, Richardson, e até o Wallace Pernambucano veio de lá. Aí CSA, Motoclube e Náutico. Acho que Ceará, Bahia, acho que aí temos duas grandes obviedades. O CSA vem com respaldo de um acesso. E aí vem uma quarta vaga, na teoria, para ser brigada por ABC, Náutico e Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba já são 2 anos seguidos que o Botafogo não sobe a Série B, porque é coisas do futebol, de tomar gol aos 40 e lá vai fumaça contra o Boa Esporte. Foi um gol, se na verdade foi 2016 no caso do Boa Esporte, mas aos 48 do segundo tempo, e aí é eliminado, que o jogo é para pênaltis. Já esse ano estava se classificando, tomou o gol no último minuto do tempo normal e perdeu a vaga pro Xará de São Paulo, pro Xará de Ribeirão Preto, nos pênaltis. Mas o trabalho do Botafogo de Ribeirão da Paraíba de montar times minimamente competitivos tem sido feito já de algum tempo. Marcelo Vilar comentou isso com a gente, né, José? De aumento de infraestrutura, de como o Botafogo há 5, 6 anos não tinha infraestrutura nenhuma e hoje tem uma infraestrutura bacana de clube, de tudo. Então não dá para descartar. O ABC tem até mais tradição. Já foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Mas talvez até o Botafogo esteja hoje num patamar um pouco acima do próprio ABC nessa discussão. Acho que Ceará, Bahia, na verdade, é o grande favorito. Ceará ali embaixo. O CSA fica depois uma briga. Pelo momento. Aí fica uma briga. Náutico, Bahia e ABC. Agora, em teoria, é isso. É um grupo com... Não, Náutico, Bahia não. Náutico, ABC e Botafogo, não é isso? Isso. Náutico, ABC e Botafogo, Ceará e Bahia. E CSA sendo os 3 primeiros. Agora, em teoria, é o grupo que, se você vacilar, como os confrontos são contra o outro grupo, você não tem como tirar ponto do teu concorrente direto, convém não vacilar. Porque tem mais time competitivo na teoria nessa chave do que na chave A. Também concordo com essa competitividade. E concordo com tua leitura, Caio, e acho que o Náutico tem um lado positivo, que é o Campeonato Pernambucano. Primeiro, que ele é o campeonato que repassa mais verbas a seus clubes. Sim. O Náutico, como um dos grandes, tem um repasse de verbas, ele vai receber mais do que esses outros aqui que vão disputar com ele essa quarta vaga ali do grupo. Então, se ele fizer o dever de casa direitinho, e você falou da volta dos aflitos, se ele fizer tudo direitinho, o dever de casa, acho que o Náutico é o mais forte para brigar com aqueles 3 ali de cima. E garantir essa quarta vaga. Eu tenho que ser dito uma coisa, viu? O CSA merece aplausos, é uma ascensão nacional absurda, mas os primeiros reforços anunciados pelo CSA, visando o ano que ele vai estar na Série A, é meio desmotivador, tá? São jogadores, maioria de times pequenos do Rio de Janeiro, todos eles devem ter passado pelo radar do Marcelo Cabo, que tem na sua base de formação de treinador o futebol carioca, conhece bem o que tá ali, mas não dá pra dizer que Lohan do Friburguense é um jogador que vai chamar a tua atenção para disputar uma Série A. É bem verdade que talvez o CSA esteja pensando naquela coisa que já se provou que não é muito bom, mas às vezes dá certo. De montar um time pensando primeiro no estadual, depois na Série A. Eu acho que você tem que tentar fazer pelo menos um híbrido. Não dá pra fazer um time só pro estadual, porque o estadual termina, você só tem uma semana, bicho, pra começar a Série A. Ele chega respaldado de um acesso. Mas as primeiras contratações, os primeiros passos do CSA como time da Série A, confesso a você que me deixaram bem preocupado. Mas ele tem que entender uma outra questão, que é a noção mesmo de mercado. É que a liberação desses jogadores um pouco mais caros e com nível melhor, ela começa a acontecer na segunda quinzena de dezembro. Né? Vamos esperar que seja isso, porque se não for, aí complica realmente a situação do CSA. Mas que mantém o Marcelo Cabo, que é que é folclórico, que teve uma passagem no futebol cearense que ele falou demais e trouxe resultado de menos, mas a carreira dele acho que tá faltando pro próximo passo, um trabalho sólido na Série A.
Mas o que ele fez lá no Macaé mesmo, aquele time que ele começa aquela Série B antes de vir pro Ceará. Que ele fez como auxiliar técnico do Jorginho no Figueirense. O grande trabalho do Jorginho que abandonou o Ceará, foi no Figueirense. E quando a gente vê que um cara, depois que ele deixou de trabalhar com aquele auxiliar, nunca mais conseguiu fazer um trabalho decente, você começa a pensar como um auxiliar importante. E olha o que o auxiliar fez, né? E olha o que o auxiliar fez depois, porque é campeão brasileiro de Série B pelo Atlético Goianiense, é vice-campeão com o CSA. Existem vários casos de treinadores que eram muito bons, que trocaram de auxiliares e o trabalho caiu e esse auxiliar fez carreira depois. Não estou dizendo que o Jorginho não tinha mérito naquele Figueirense, certamente tinha, mas o trabalho também era de comissão técnica. E talvez passe muito pelo próprio Marcelo Cabo isso. E eu acho que merece um respaldo, até porque faziam mais de 30 anos que o CSA não disputava uma Série A. Você tem que dar o respaldo ao cara que fez esse time jogar uma Série A. É isso aí. Um abraço, Caio. Outro amigo. Danilão. Valeu, José. A Tribuna Band News FM tem a coordenação da Dina Sampaio, direção Isabela Martã. Forte abraço pra todo mundo. Tchau, minha gente. TV Artilheiro.